Você certamente já ouviu falar da ADIM 6299, que é a ADIM em que o Supremo Tribunal Federal analisou o juiz das garantias, a figura do juiz das garantias. É certo que essa ADIM não trata tão somente do juiz das garantias, trata predominantemente do juiz das garantias, mas trata de outros institutos, de outras alterações que foram promovidas no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. É acerca desse julgado que eu e Túlio resolvemos fazer um curso inteiramente gratuito para você, aluno, para você, aluna, que deseja se aprimorar no estudo da processualística penal brasileira atual. Vamos a esse julgado? Vamos tratar, primeiramente, do juiz das garantias. O juiz das garantias é o juiz que atua exclusivamente na fase pré-processual, na fase investigatória, na fase em que órgãos públicos competentes realizam a investigação de um ilícito criminal e quem seja o seu autor. Essa é a fase pré-processual, a primeira fase da persecução penal, porque na persecução penal nós temos três fases. Nós temos a fase pré-processual, que é a fase investigatória, que o juiz das garantias atua de forma exclusiva. Nós temos a fase processual, ou processual propriamente dita, que é a fase da ação penal. Se inicia com o oferecimento da peça acusatória, passa pela instrução e se encerra no julgamento, seja pela absolvição ou pela condenação. Essa é a fase processual. E nós temos também a fase pós-processual, que é a fase da execução penal, quando é executada a pena, a sanção penal estabelecida pelo juiz. O juiz das garantias atua nessa fase pré-processual. Portanto, hoje nós temos um juiz que atua exclusivamente na fase pré-processual, chamado de juiz das garantias, e temos o juiz da ação penal, que atua na fase da ação penal, que se inicia com o oferecimento da peça acusatória, passa pela instrução e se encerra no julgamento. Portanto, o juiz das garantias atua nessa fase pré-processual, atua de forma exclusiva nessa fase pré-processual. E mais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa figura. O Supremo Tribunal Federal, analisando a figura do juiz das garantias, reconheceu que não há de se falar em inconstitucionalidade material ou formal. Não há de se falar em inconstitucionalidade, seja no plano formal ou material, quando o legislador cria essa figura do juiz das garantias, o juiz que atua na fase pré-processual. Disse mais o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o juiz das garantias é um aprimoramento do sistema processual penal. Por quê? Porque permite uma especialização, ou seja, nós temos agora um juiz que atuará especificamente, exclusivamente na fase pré-processual e, portanto, amplia as garantias fundamentais e amplia a imparcialidade. Veja, a imparcialidade é a pedra de toque do sistema acusatório. A imparcialidade do julgador é a pedra de toque do sistema acusatório. Quando nós falamos em sistema, notadamente o sistema acusatório, é extremamente difícil conceituar. Eu costumo fazer uma analogia. Chamemos um neurologista, um neurocirurgião, um neurocientista, e peçamos a ele que venha a conceituar o que é o sistema nervoso central. Eu tenho para mim que ele terá uma certa dificuldade de explicar na sua inteireza o que é o sistema nervoso central. Mas certamente ele trará um conceito mínimo acerca desse sistema. É assim com o sistema acusatório. No sistema acusatório, nós temos um conceito mínimo. É extremamente difícil você conceituá-lo na sua completude, mas é fácil estabelecer conceito mínimo. O conceito mínimo do sistema acusatório que impera no direito processual penal brasileiro, no direito processual penal democrático brasileiro, o conceito mínimo do sistema acusatório no processo penal brasileiro, que é um conceito universal, inclusive, significa separação
das funções de acusar, de defender e de julgar. Esse é o conceito mínimo do que é um sistema acusatório. Deve-se haver a separação completa daquele que acusa, daquele que defende e daquele que julga. E qual o objetivo? Qual é o ponto de chegada do sistema acusatório? Exatamente a imparcialidade do julgador. E diz o Supremo Tribunal Federal que o juiz das garantias é um aprimoramento do sistema que visa exatamente a ampliação dessa imparcialidade judicial.